A gente vai ler do livro Pão Nosso, a mensagem O Mundo e a Crença. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. 15:32. Porque são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais, encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do espírito eterno. E se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes, com os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquisidores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que, ainda hoje, a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações ou sinais. Vou pedir para o Flávio fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, estamos aqui em reunião, numa comunhão de pensamentos e sentimentos, muito mais do que usando tecnologia, Senhor, usando a nossa vontade segura de buscar caminhos para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, para a nossa aceitação de todas essas realidades duras pelas quais estamos passando. Não sabemos se ainda no início ou se estamos já vencendo mais uma provação. Pedimos, Senhor, humildemente, que possamos concentrar os nossos pensamentos nesta hora, nesse esclarecimento seguro do amigo João, que nesse momento é aquele que está amparado por ti para nos distribuir essa gota de conhecimento para o nosso esclarecimento e para a nossa orientação na vida. Te agradecemos e te louvamos o nome agora e sempre. Assim seja. Bom, queridos amigos, essas rodas de conversa
estão dentro da iniciativa do 21º Conselho Espírita de Unificação, a área da educação espírita, e tem por objetivo, né, a união, a unificação, a conversa fraterna entre todos nós. Nós temos tido companheiros de várias casas espíritas, e isso tem sido muito bom. Casas espíritas de Campos, de São João da Barra, de Guaxindiba, né, São Francisco, algumas pessoas até do Primeiro Seu, do Noroeste. Então, que sejam todos bem-vindos em mais essa oportunidade. O João já esteve conosco e houve aí o grupo falando volta João, né? Porque naquele dia a gente não conseguiu andar para o tema todo, né? Porque eram tantas questões que nós não tivemos. Ah, estão dizendo aqui que Mara Thaís está presente. Espírito Santo, bem-vinda aí, Mara Vigneron. Eram tantas questões que nós ficamos parados no corona. E a sensação que eu tenho, João, que eu acho que ainda tem questões com relação ao coronavírus. Então, seja bem-vindo, que Jesus o abençoe e que nós possamos ter mais uma oportunidade de adquirir o conhecimento que pode nos ajudar na segurança diante dessa situação pandêmica, né? Então, com você, nossas vibrações de carinho, como sempre. Obrigado, querida. Às vezes você está tão bonitinha, com o cabelinho feito assim na pandemia. Você tá pensando que... Não, mas só para falar. Lava e fica assim. Eu estou cortando em casa, ó. Mas, enfim. Eu acho que hoje, né, eu nem preparei nada de muito especial, porque a gente falou da outra vez, né? Eu acho que hoje seria interessante até a gente receber mais das pessoas comentários, porque eu acho que pelo próprio espírito da coisa que é uma roda de conversa, né? Eu acho que não é um monólogo. E eu gostaria até que as pessoas colocassem, né, as suas visões, porque é um assunto inesgotável, né? E ultimamente, então, a gente tem recebido, a cada dia a gente recebe novas informações, né? E hoje eu acho que a gente podia até falar um pouco mais da visão espírita mesmo, pelas coisas que mandaram até pela lista, né? E eu acho que, de uma forma geral, as pessoas se perguntam. Uma é a questão do capítulo 40 lá, né, que você me mandou, que fala da influência das vibrações negativas sobre esses micro-organismos. Falaram das provações coletivas, né, dos desencarnes coletivos, que muitas vezes acontecem, né, e de por que a gente está vivendo esse momento, né? Eu acho que são várias coisas. Há muito tempo, quer dizer, algum tempo atrás, né, a gente que é espírita, a gente já vem ouvindo falar desse período de renovação, digamos assim, né, em que os espíritos mais endurecidos estão tendo a última chance aqui na Terra, né, e que esse seria um período turbulento, né, de ódio, de sentimentos negativos, que traria muitas convulsões. Adaísa, não vai embora não, Adaísa. Bateria. Não, só aproveitar agora, todos os anos que você pegou no meu pé, agora eu pego no seu. Enfim, né? Então, a gente via isso, né, e se perguntava, mas por quê, mas como, mas de que forma? E talvez, vamos dizer, uns 5 anos para cá, a gente tem visto, né, vários movimentos de retrocesso de uma forma geral. Essa é a minha visão, né, e como aqui é uma roda, coloco também aberto para quem discordar ou para quem concordar, colocar a sua opinião. A gente viveu esse tipo de movimento com o crescimento de algumas seitas evangélicas, né? Não estou falando
dos nossos irmãos evangélicos, tem muitas denominações evangélicas sérias, mas outro dia eu estava vendo até um vídeo do pastor Caio Fábio, né, que foi uma entrevista que ele deu no Danilo Gentili, e falando, né, de um mecanismo opressor, do mecanismo emburrecedor de que alguns pastores colocam sobre os seus seguidores, né? No sentido das pessoas buscarem sempre uma visão cega, uma visão discriminatória, um discurso de ódio, um discurso de violência, né? Que não condiz, ao meu ver, com a palavra do Cristo, né? Mesmo em meios espíritas, né? Eu citei aqui uma vez, a gente na Semana Espírita, fui dar uma palestra na Maria de Nazaré, né? E uma pessoa lá me perguntou o que eu achava do porte de armas, se eu achava isso justificável, né, para alguém espírita. Eu nunca esperava uma resposta desse nível, uma pergunta desse nível, né? Porque, obviamente, como nós espíritas entendemos a reencarnação como uma oportunidade para todos aqueles que erraram, o processo evolutivo também como algo que nos mostra que nós viemos de erros grandiosos, mas que o nosso destino é o nosso aperfeiçoamento, não é admissível se colocar essa visão de separação entre seres humanos, seres piores e seres melhores, né? Então, essa visão violenta, essa visão não amorosa está graçando entre os movimentos religiosos, inclusive o espírita, e pessoas que acham aceitável a discriminação ao outro, a separação entre seres humanos, que seres humanos são menos importantes do que outros, né? Esse discurso que nós temos vendo ultimamente, durante a própria pandemia, né? Onde se fala, não, mas vai morrer só os idosos, ou só pessoas que têm comorbidade. 90% sobrevive, né? E daí os 5% que morrem, os 1%, digamos, que morre, né? E eu acho que o Espiritismo nos mostra que nenhuma vida é desprezível. Toda vida vale a pena e todos nós somos irmãos sob a paternidade de Deus. Não existe uma separação. Quando eu falo separação, né, são essas separações que a gente está vivendo há muito tempo, a separação de direita e esquerda. Isso não havia anteriormente. Essa visão entre vagabundo e cidadão de bem, isso não havia, né, anteriormente. E quando eu falo, né, que contamina, inclusive, a nossa visão espírita, né, é porque no Espiritismo a gente aprende, não só no Espiritismo, em outras religiões, aquele ama teu próximo como a ti mesmo, não faça eu outro que não quereis que vos façam, né? Então, como é que você encaixa nesse conceito um conceito de vagabundo como alguém que nascesse, né, menos humano, e o outro cidadão de bem? Como é que a gente encaixa pessoas que são menos pessoas, que merecem morrer, ou que podem morrer, ou que são descartáveis, num conceito cristão espírita, né? Eu não entendo como isso é possível. E isso vem crescendo, né, há muito tempo, né, dessas separações de ódio, dessas separações de racismo. E se falou, inclusive, né, nessa questão do desencarne coletivo, a companheira que mandou um áudio, que da última vez que se viu isso foi na Segunda Guerra Mundial, né? O que se viu na Segunda Guerra Mundial? Foi justamente ideologias, a ascensão de ideologias que pregavam essa divisão entre seres humanos, essa menos-valia
de algumas vidas, né? Principalmente o fascismo, o nazismo, né? Só para a gente relembrar aqui em termos históricos, tanto o nazismo quanto o fascismo perseguiam determinadas parcelas da população por ideologia, como, por exemplo, os comunistas eram perseguidos, né, durante a Alemanha nazista, as pessoas homossexuais, nossos irmãos homossexuais eram perseguidos na Alemanha nazista, e os judeus, né, como hoje também a gente tem um movimento racista, né, muito grande, muito patente, né, uma revivescência desse movimento, as elites econômicas, né, tendo a sua preponderância como tinham na Alemanha nazista, muitos empresários, né, colaboraram ativamente com o nazismo. Então, a questão que nós vemos hoje, que para mim é muito patente, é essa menos-valia da vida humana, essa separação entre classes de seres humanos que são menos que outros, seres humanos que podem morrer porque não faz diferença, né? E outros que têm uma vida mais válida, mais valorizada do que os outros. Eu acho, né, que muitos, se a gente for falar na visão espírita, muitos desses espíritos que estavam lá, ou que talvez não tivessem a oportunidade de vivenciar isto lá, estão vivenciando aqui. Esses espíritos que estão tendo essa última oportunidade de reencarnar aqui na Terra, esses espíritos que propagam o desamor, que propagam a violência, que apologizam o maltrato ao outro, que apologizam a tortura, que menosprezam algumas vidas em detrimento de outras, né? E colocam como se tudo fosse uma competição individual, onde o melhor, o mais preparado, que tem mais recursos, vai sobreviver, e o outro, né, não merece atenção, não merece cuidado, né? Eu acho que o que está em jogo, embora as pessoas às vezes até deturpem isso em visões políticas, mas essa não é uma visão política, essa é uma visão cristã, né? É uma visão cristã. E se a gente for ver o próprio conceito de caridade dentro do Espiritismo, qual é o conceito de caridade dentro do Espiritismo? O conceito de caridade dentro do Espiritismo não é, com certeza, apenas dar daquilo que lhe sobra, mas ver o outro como um igual e se colocar ao mesmo nível dele, né? Isso não está acontecendo. Ultimamente não está acontecendo. E o que isso traz, né? A gente está falando aí de visões de mundo que estão sendo colocadas, de pensamentos, de vibrações, como se fala no capítulo 40. O que fazem essas vibrações? Né? Trazem ali tudo aquilo de ruim, tudo aquilo, né, de etericamente ruim, mas que também atrai o materialmente ruim, que a gente vê se manifestar, né? A gente vê se manifestar como os vírus da pandemia, né? A gente tem esse vírus aí, o SARS-CoV-2, né, que ocasiona a doença Covid-19. Temos outros vírus, outro dia já surgiu também que mandaram um novo vírus, né, uma variedade do H1N1 na China, né, foi comentado também. E isso nos atinge de uma forma que nunca atingiu antes, né? Uma forma pandêmica, quer dizer, podemos dizer que já houve coisa semelhante, né? Porque tivemos a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas,
não se tem até hoje uma estimativa correta, mas com certeza foram vários milhões de pessoas. Hoje, né, com mais informação, com mais tecnologia, não chegamos a tanto, né? Mas a gente vê uma energia, uma vibração negativa em deslocamento semelhante ao que acontece nas grandes guerras, né? E a gente vê a movimentação dessas pessoas, né? Dessas ideologias que, de certa forma, contribuem para o afloramento desses pensamentos, desses sentimentos negativos, né? E eu acho que isso é uma expiação para muitos espíritos que são ligados a esses atos pregressos, alguns hoje atuantes ainda nessas fronteiras do mal, pregando a violência, e outros que talvez estejam tendo a chance de se redimir, de cumprir suas missões e aumentar a sua compreensão, alguns talvez até, como a gente falou, desencarnando, né, nesse período, em função dos seus atos, dos seus erros cometidos no passado, né? Por outro lado, como nós espíritas sempre vemos, toda dificuldade sempre é uma oportunidade de reflexão e de renovação, né? E vejo até nessas pequenas coisas como a utilização de mídias novas, né, que a gente está usando aqui. E o que isso mexe também na casa espírita, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas acomodadas. Eu procuro não ser acomodado, né? Tanto que nessa pandemia já estou testando programa novo, já estou, né, vendo formas de como integrar mais as pessoas da casa espírita. Eu acho que isso também é importante. E a gente está tendo uma troca muito maior, né? Aqui mesmo, nessa live, quantas pessoas que eu não via já faz algum tempo, né? E a gente está tendo prazer de ver, de conviver, né? De estar aqui com as pessoas. E a gente, hoje em dia, já tem ferramentas para ir muito mais longe, mas muitas vezes não usa essas ferramentas, né? A gente ainda fica preso aos nossos esquemas antigos, né? E também a gente vê nesse período de pandemia o quanto o mal graça por aí, o quanto a consequência de nossos atos, de nossos pensamentos, de nossas omissões ou ações estão refletindo hoje. Então, a gente vê, por exemplo, essa pregação anti-ciência, né, que eu acho muito séria, que vem junto, para mim, vem num contexto junto com isso tudo, com esse crescimento dessa busca das igrejas evangélicas por um Messias, por um pensamento único, por alguém que te diga o que fazer, desse ataque a outras pessoas religiosamente, politicamente, né, como inimigos, se criando essa inimizade, ao invés de se criar, né, uma coisa mais positiva. Esse desprezo pela vida, esse desprezo pelas pessoas, esse desprezo pela ciência, esse desprezo pelo meio ambiente. E a gente tem queimadas na Amazônia, né? Muda o clima, mexe com o clima, e não só isso. Aí a gente tem os outros problemas, os problemas ambientais, a praga de gafanhoto. É bíblico? Não, caramba, não é bíblico, não. Mas vocês estão destruindo o meio ambiente, isso vai ter que ter um retorno. E agora a gente está aqui, trancado, né, nas nossas casas, preso dentro delas por causa da consequência de nossos atos, dos nossos atos políticos, dos nossos atos pessoais, dos nossos atos filosóficos, das ideias que, como eu já disse, se entranharam até em alguns espíritas, da situação econômica. Está tudo aí condensado
nesse lugar condensado, nesse momento que nós estamos vivendo. Castigo divino, não. Permissão divina para que aconteçam as consequências, para que venham as consequências dos nossos próprios atos, né? E, por outro lado, nos dando a oportunidade, ou não, é de cada um, de refletirmos sobre isso, né? De refletirmos se devemos continuar nesse caminho, devemos buscar novos rumos, como devemos nos portar frente a várias situações que nos levaram aonde nós chegamos, né? Será que nós ainda temos que manter esse pensamento individualista, belicista, a favor da violência, né? Olha o que isso atrai. Olha, vamos olhar, então é como eu falo, gente, não é difícil. Quem estuda o evangelho vê o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Mas, às vezes, parece que você entra numa onda e te levam a esquecer esses valores, né? Te levam a abrigar ideologias estranhas, como eu falei, que leva alguém dentro de um centro espírita, na semana espírita, a perguntar se eu acho válido porte de arma, liberação de arma. A arma só serve para uma coisa, que não é condizente com a doutrina espírita, né? Então, aonde nós chegamos com essa pandemia? Então, nós vemos aí questões que são muito sérias e que chegam ao absurdo, né, de esbarrarem na ética do nosso dia a dia, né? O Flávio, que está aí, não me deixe mentir, que é médico, vê essa coisa, por exemplo, do que eu chamo dos cloroquiners, né? Aqueles caras que acreditam na cloroquina. Já falei disso anteriormente, mas só para dar o exemplo. Por questões políticas, ideológicas ou até religiosas, né? Porque algumas religiões colocam isso como bandeira, juntando política e religião no pior sentido que pode existir, e colocam vidas em risco, né? No medicamento que não funciona ou que pode até matar, dependendo em como seja aplicado, em quem seja aplicado. Alguém que tem arritmia cardíaca, né, principalmente em conjunção com a azitromicina, já está mais do que comprovado que causa mais morte do que ajuda, né? Então, e parece que a gente vive uma época hoje de emburrecimento, de maldade, de coisas que vêm juntas, correntes vibracionais. E quando eu falo correntes vibracionais, são ideologias que arrastam essas pessoas para coisas que só são negativas, né? A violência, a discriminação, o racismo, as campanhas anti-vacina, o terraplanismo, a negação da ciência. Para mim, isso tudo faz parte de um grande todo, né? Essa questão autoritária nas religiões, que pregam a divisão, que pregam a violência, que pregam o messianismo no mau sentido da palavra, né? De você ter alguém como um líder mágico que vai trazer todas as soluções e você não precisa mais fazer nada, pensar, é só seguir o que o líder diz. Isso também é algo que, para mim, está dentro dessa vibração negativa, né? Esse culto à personalidade que pregam um discurso de ódio, um discurso do mal, né? E eu acho que isso tudo é consequência, né? Na verdade, a causa e a consequência também desse momento que nós estamos, né? E eu acho que a gente, nesse momento, devia praticar muito aquilo que Jesus falava, né? Do orai e do vigiai. Eu não acho possível que alguém que entenda algo de espiritismo não saiba o que é correto,
Não acho possível que alguém que entenda um pouco de espiritismo, como dizia André Luiz, você tem algumas semanas de estudo, você já sabe o que é certo, o que é errado. E por que você opta pelo errado? Por que você opta pelo ódio, pelo desamor, pela destruição, pelo não conhecimento, né? E isso eu posso falar com certeza dentro da nossa doutrina, porque nossa doutrina é dita como baseada naquilo que a gente chama de fé raciocinada. Então, qualquer conhecimento anticientífico, para mim, também é um conhecimento anti-espírita. Não sou eu que disse. Foi Kardec, foi Emmanuel, foram todos esses que vieram antes da gente. Então, esse desprezo pela ciência, esse desprezo pelo conhecimento, também não se coaduna, para mim, com a doutrina espírita. E são todos esses movimentos que a gente tem vivido ultimamente que trazem para mim essas correntes mentais, essas vibrações negativas e que facilitam, óbvio que não causam, porque o que causa são os nossos próprios atos, mas que facilitam, com certeza, essa, digamos assim, essa propagação, né, desses vírus, no sentido amplo da palavra, que graçam por aí, né? Eu acho que esse é um preâmbulozinho que eu gostaria de colocar e, de repente, a gente pode falar agora de algumas dúvidas de vocês, né, Daísa? Agora que eu abri até aqui o Zap. Nós temos uma pergunta aí no chat, mas eu tenho também duas comigo. A gente começa por fala essa aí, Gê. Como você quiser. Vamos lá. O doutor Flávio pergunta. João, você acredita que a imunidade essencial, intrínseca, é do perispírito? E, por outro lado, a vulnerabilidade também é do corpo espiritual? Excelente pergunta, Flávio. Acho, com certeza. Só tem que, na nossa condição de encarnados, acho com certeza, vou explicar melhor. O que eu quero dizer? Sim, se nós estamos bem espiritualmente, nós vamos ser mais resistentes a infecções, a problemas e tal. Sim, acho que, por exemplo, a homeopatia, que trabalha em termos de energia, vai funcionar nesse campo. Isso aí o Flávio pode dizer melhor do que eu. Só tem que, por outro lado, também acho que a gente não sabe nunca o quão bem a gente está ou o quão mal a gente está. Então, por isso, eu acho que o tratamento espiritual, e não sou só eu que digo isso, a elevação espiritual deve ser sempre paralela ao tratamento médico, ao tratamento científico, né? Então, como espíritas conscientes, nós nunca devemos deixar de lado, não, eu vou para o centro espírita e vou ficar imune ao coronavírus. Isso não é um pensamento espírita, isso é um pensamento fanático. Para mim, o pensamento espírita vou cuidar da minha espiritualidade para aumentar até a minha imunidade e vou também, né, fazer o tratamento médico, ter os cuidados que a ciência prescreve, né? Porque, na verdade, eu acho que Deus criou o cientista também para ele ter algum trabalho, né? Porque, pô, afinal de contas, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar, gente, ganhar meu pão, né? Então, eu acho que a gente tem que considerar as duas coisas. Sim, Flávio, eu acho que é intrínseca ao perispírito, mas como a gente nunca tem essa noção, né, do quanto estamos bem ou mal, nós temos que cuidar dos dois lados, né? Aliás, se quiser falar aí, né, se concorda ou se discorda de mim, para mim seria um grande acréscimo a todos nós. Não tem discordância, não. Esses mecanismos seria bacana um dia a gente conhecer, né? Como que se dá essa penetrância, essa expressividade dos genes para tornar a pessoa
vulnerável ou suscetível, né? Ou imune, né? Isso seria uma... eu fico achando que essa genética, do ponto de vista espiritual, deve ser uma maravilha, né? E eu te diria mais, até que nesse sentido, a ciência, ultimamente, né, tem tido uma grande contribuição daquilo que a gente chama de epigenética. Né? O que é epigenética? É o como, digamos assim, o ambiente afeta os genes. Porque antes a gente pensava, vamos lá pegar o Mendel, das ervilhas e tal, você tem o seu genezinho que codifica uma informação e aquela informação está ali. É aquilo ou não é aquilo? E hoje a gente vê, né, que não é bem assim. Dependendo das suas vivências, daquilo que você tem contato, do seu ambiente, até das suas emoções, isso vai fazer com que certas porções dos seus genes sejam mais ou menos ativas. E isso, de certa forma, a literatura espírita já trazia para a gente, né? Em André Luiz, quando falava do processo reencarnatório e tal, da parte do gene que ia ser ativado ou não, e a gente vê que a conversa é muito mais profunda do que a gente imagina. Né? Até aquilo que a gente sente, aquela onda na qual a gente vibra, provavelmente também influencia quais genes vão estar ativos, né, para a gente. Isso é uma coisa muito interessante. Podemos? Gisele, dá mais uma olhadinha aí, mas eu vou para as que estão comigo. Uhum. Aqui tá tranquilo, pode ir para o WhatsApp. Nós temos uma que tem até um pouco já a ver com o que você respondeu, mas vamos fazê-la. Podem as pessoas que estão sofrendo com o vírus e vencendo a luta estar evoluindo espiritualmente? Estarem evoluindo espiritualmente? Então, eu acho que essa questão do vírus, da pandemia, é um karma coletivo, e a evolução, ou pelo menos a oportunidade de evolução, também é coletiva. Vai ser aproveitada por uns e não vai ser aproveitada por outros. Como eu já falei, o fato da gente estar em casa, tendo que se reinventar, tendo que refletir, tendo que modificar nossas vidas, tendo várias restrições, e vendo ou não, né, o que ocasionou, provavelmente, como espíritas, tudo isso aí, é uma oportunidade para a gente evoluir. É claro que cada dia a gente vai passar por situações diferentes, né? Alguém ficar internado no hospital com Covid é uma experiência extremamente traumática para alguns, né? Se você precisa ser entubado, sedado, ficar longe da família, né? Alguém que passa por isso, que tem isso no seu roteiro kármico, com certeza não vai sair de lá da mesma forma. Alguém que perde um ente querido na pandemia, também não. Alguém que, sei lá, perde um amigo, alguém que tem, como eu falei, que se reinventar nesse período, alguém que vai ter dificuldades financeiras, alguém que vai ter oportunidade de ajudar alguém em qualquer uma dessas situações. Então, são situações, todas elas, né, que nós estamos sendo provados. E digo a você, estamos sendo provados não como indivíduo, mas como humanidade, né, dado a dimensão dessas provações que estamos vivendo agora. Então, não só quem passa diretamente pelo problema, mas acho que todos nós estamos sendo afetados, desde as crianças, que não podem mais ir para a escola, não podem mais sair brincando por aí, né? Quem tem criança em casa sabe. Aqui no meu apartamento, por exemplo, a gente tem um vizinho de cima que tem 2 criancinhas pequenas. A gente, de vez em quando, chama de Sonic, porque o menino fica rodando, aí você só ouve ele pulando o tempo todo. Mas você vai fazer o quê? Você imagina, né? Criança dentro de casa, nessa situação, é muito complicado. Então, todo mundo, de uma forma ou de outra, está sendo afetado por isso. Até quem gosta de ver novela, não está podendo ver novela. São diferentes dramas de diferentes níveis. Tem uma outra questão aqui colocada. Ela tem 3 partes. Já existe efetivamente pesquisa, porque circula muita coisa nas redes, né?
Já existe efetivamente pesquisa para uma vacina que possa combater o vírus que sai em 2020 ou primeiro semestre de 2021? Ou Sim, elas ainda estão em fase que não permite prever quando poderemos ter uma vacina? a gente já tem boas perspectivas. Quer dizer, a China, né, já falou até de uma vacina que eles testaram lá localmente e voluntariamente naqueles voluntários que não tem muita opção, que é o próprio exército chinês, né? Estão imunizando todo mundo no exército chinês, e só que o exército chinês tem uns 2 milhões de pessoas. Então, uma vacina que se aplica em 2 milhões de pessoas, daqui a pouco você vai ter realmente um resultado significativo se funciona ou não funciona. Já tem vacinas, as mais conhecidas, uma chinesa, né, numa firma chinesa, e outra da Universidade de Oxford, que estão sendo testadas aqui no Brasil, né, e que em breve, né, acho que já começou até no teste clínico mesmo, a injetar em seres humanos e tal, e daqui a pouco a gente vai ter um resultado disso. Né? Dizem que se for o resultado positivo, a Fiocruz, né, Fundação Oswaldo Cruz, que também tem sido tão atacada por esse governo anti-ciência, pelas pessoas anti-ciência, né, vai ter condição de produzir essa vacina. E até curioso, né, do porquê que o Brasil, agora todo mundo está querendo o Brasil para testar a vacina, porque aqui realmente não foi feito praticamente coisa nenhuma para se deter a pandemia. Né? Foi uma das piores ações no mundo, né? Então foi feita no Brasil, né? Porque a gente não tem um trabalho médico, né, sério direcionado para a contenção da pandemia. Né? Então, com essas indas e vindas, nós daqui a pouco vamos, e muito provavelmente vamos ultrapassar os Estados Unidos como epicentro mundial do Covid-19, se não chegar uma vacina antes. E em função desse caos que nós estamos vivendo, que muitas vezes é minimizado pelas pessoas, mas que é extremamente sério, nós hoje somos o melhor lugar, um dos melhores lugares do mundo, se não o melhor, para se testar uma nova vacina, devido ao contágio crescente que nós temos em nosso país. Né? Então, sim, nós temos, possivelmente, né, já temos vacinas sendo testadas, 2 no Brasil, e algumas dezenas, até diria, fora do Brasil. Tem vacina na Alemanha, Inglaterra, na China, como eu já falei, e a gente tem fé, né, que até o final desse ano, ou até no máximo meados do ano que vem, a gente tem uma vacina efetiva, né, que funcione. E aí é uma outra questão também, né, que eu digo que nessa questão humanitária, ideológica, política, de como essas vacinas serão distribuídas. Porque já tivemos a notícia que, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos já comprou um estoque gigantesco de uma vacina promissora que estava tendo, que os caras estavam desenvolvendo por lá. Então, tipo assim, eu tenho dinheiro, então o meu primeiro, dane-se os outros. Ao invés de se ter uma iniciativa mundial, né, e isso também é fruto desse egoísmo, dessa visão, né, só do dinheiro que graça por aí, que até os Estados Unidos se retirou, por exemplo, da OMS. Por que, ao contrário, não ficou junto com a OMS e colaborou por uma solução mundial para o mundo todo? Né? São essas questões ideológicas, políticas, dessa política de ódio, dessa política exclusivista, e que eu falo que se coloca como uma vida mais importante que outra vida. O meu primeiro, o resto que se dane. Meus cidadãos são mais importantes do que o resto da humanidade. Né? É outra questão crítica. Né? Se a vacina existir, como é que ela vai ser desenvolvida? Como é que ela vai ser disponibilizada? Perfeito. Entendeu? Mas possibilidade há. Né? E é como eu falo, o que vai acontecer vai ser consequência dos nossos atos, dos atos dos governantes que elegemos, dos atos das pessoas que estão por aí no poder, dos atos dessas correntes, né, de ódio ou de amor que vão ser preponderantes ou não. Tem uma outra pergunta.
Eram 3 questões. Você acha que essas informações que rolam na internet são importantes para alimentar a esperança na população? Tem de tudo. Tem esperança, tem desinformação, tem, como eu dizer, você, na verdade, minimizar algumas coisas, né, um risco, porque a gente vê Humberto Eco, que foi um filósofo muito conhecido, faleceu há pouco tempo, e também medievalista, né, estudante da época medieval, ele falava que as redes sociais, a internet, de uma forma geral, deu voz a uma multidão de ignorantes, de pessoas estúpidas, né? Porque isso a gente sempre fala. Antigamente, para você chegar na notícia, uma notícia na mídia geral, você tinha televisão, jornal, né, rádio, mídias que eram, de certa forma, restritas a pessoas que tinham uma formação ética, que tinham uma formação profissional, né, que podia até ter um certo viés ideológico de um lado ou de outro, mas que eram, de certa forma, controlados ali pelo seu meio, por uma ética preponderante naquele meio. A partir do momento em que se criou a internet e essas mídias sociais, qualquer pessoa, e absolutamente qualquer, pode criar informação, né? Então, como se falou hoje, qualquer pessoa num grupo de WhatsApp está gerando conteúdo e está postando esse conteúdo no WhatsApp. Com princípios éticos, com princípios morais, com princípios, né, válidos ou não. E o que acontece é que a verdade está sendo substituída pela adesão, pela opinião. Então, se você acredita naquilo, você propaga aquela notícia, não porque ela seja boa ou porque seja verdadeira, mas porque você acredita nela, porque ela é importante para provar o seu ponto de vista, ser verdadeiro ou não. E isso, né, tá, digamos assim, gerando essas questões, né, das famosas fake news, e por isso eu acho que é tão importante a gente ter um mecanismo de controle disso, para que a gente volte a ter algum referencial de verdade. É claro que isso também tem a ver com a tomada de consciência das pessoas. Não basta só a gente criar, digamos, mecanismos de controle ou repressão centralizados, mas as pessoas também têm que se educar a não acreditarem em qualquer coisa e não passarem adiante qualquer coisa, né? Porque, como eu falo, a gente vive um tempo de informação demais, mas informação sem conteúdo, sem compromisso, sem verdade, sem ética. Você inventa uma coisa e passa adiante e é como a gente diz, até autoridades, né, do governo, até pessoas da imprensa, até médicos, não sei se o Flávio ainda está aí, mas que abraçam questões ideológicas e passam a propagar mentiras. Né? Mentiras que podem prejudicar pessoas, mas que interessam a essas pessoas por questões religiosas, por questões políticas, por questões seja lá o que for, né? E aí a gente tem como você colocou, Daís, as redes sociais como canais desse discurso de ódio, esse descompromisso com a verdade, essa criação de realidades alternativas, né, em que as pessoas querem reforçar não a verdade, mas as suas opiniões. E isso é algo muito grave, essa questão da mentira graçando, né, de mais esse elemento destruidor, que é a mentira, que são as fake news famosas, né, sendo utilizadas como ferramentas desse discurso do mal, desse discurso do ódio, né, em detrimento da verdade, em detrimento daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto, daquilo que é eticamente certo. Né? Então, a gente vai ter que amadurecer também para aprender a lidar com as redes sociais e com essas desinformações que nós temos. Não só, eu acho que os governos, né, do mundo vão ter que criar mecanismos
para coibir essa atitude, mas vai ter que ser uma atitude de amadurecimento de cada um de nós, de não propagar aquilo que você não tem certeza que é verdade, não acreditar em fake news apenas porque interessa a você e não usar isso para propagar esses discursos de ódio. Você está falando, eu estava me lembrando. Eu sempre, nesse período agora, eu procurei assistir, né, programas que eu confio, ver sites. E uma coisa que eu faço muito é conversar com amigos que trabalham em hospitais. Porque eu acho que essas pessoas, elas estão vendo de perto, né, a realidade e tudo. E aí, a gente observa muitas vezes as pessoas achando que esse número, né, de pessoas que morreram, né, que isso é mentira, que é invenção. A gente vê na nossa cidade, né, de ontem para hoje, que abriu, né, a quantidade de pessoas pelas ruas sem máscara ou sem se preocupar com proximidade. Nós tivemos de domingo até ontem, pelo menos, umas 4 ou 5, se eu não estou enganado, se até não foi mais, 4 ou 5 mortes pela questão do Covid. Mas as pessoas acham, né, continuam nesse pensamento que não é verdade, que não tem isso, esse número que está dizendo, né, não bate com a realidade. Mas se procurar se informar por esse caminho, né, mais firme, vamos dizer, não só pela televisão, vai observar que é verdade. No nosso entorno tem uma quantidade enorme de pessoas que estão, inclusive pessoas jovens, porque muitas vezes fica aquele discurso, não, são os idosos, mas não é verdade isso. Como se a vida dos idosos valesse mesmo, como eu falei, né? São os idosos que têm comorbidade, não sei o quê, mas não é verdade também isso, não são só os idosos, são pessoas jovens e que estão tendo problema, e muitas vezes essas pessoas têm diabetes, que é uma doença silenciosa, têm hipertensão, mesmo sendo mais jovens, e eu, sinceramente, eu estou muito preocupada com daqui a 2, 3 semanas na nossa cidade. E os hospitais com um número grande de pessoas internadas. Com certeza. Então, como eu falo, né, eu acho que isso faz parte também dessa realidade alternativa que as pessoas criam, né, de, por ideologia, acreditar nisso ou naquilo, não ter um referencial de verdade, ou não querer acreditar num referencial de verdade, né, o que é muito pior, e vão, né, por esse caminho. As pessoas escolhem acreditar nisso ou aquilo, né, e hoje a gente tem até órgãos governamentais que deixaram de ser confiáveis por se pautarem mais por questões ideológicas do que científicas, do que técnicas. O próprio Ministério da Saúde está cada dia mais desacreditado, né? E é como eu falo, a gente tem decisões, né, de saúde pública que teriam de ser baseadas na ciência, como, né, essa questão da reabertura do comércio, que é completamente absurdo para a gente, né? Isso vai ter um custo de vidas muito alto, muita gente vai morrer, escrevam o que eu estou dizendo, tá? Por causa dessas questões de, não, tem que abrir shopping, tem que abrir loja, tem que abrir... Todas as cidades que abriram, todas as cidades que colocaram, na França, por exemplo, voltou às aulas e tiveram que voltar atrás. Por quê? Porque teve ondas, né, maiores de surto e morreu gente pra caramba, né? E vai continuar morrendo enquanto as pessoas continuarem com essas ideias, né? Primeiro, de desprezo à vida humana, de você dar informações falsas, desprezando a vida humana, porque quem faz isso, um político que faz isso conscientemente, para mim, é um genocida, é um assassino, né? Porque, a não ser, ou é muito burro, ou realmente é um assassino, porque você tem a informação da ciência que vai dar ruim, e os caras mandam abrir a si mesmo, né? É crítico, gente. Como essa coisa, abrir templo religioso. Falei aqui, não abre, pelo amor de Deus, deixa a gente, né, nossos
companheiros espíritas nas suas casas. Não tem que abrir casa espírita agora, não. Para quê? Entendeu? Ninguém vai para lá arrecadar dinheiro, menos um motivo para abrir. Né? Deixa quem precisa, quem tem religião como negócio, abrir e matar seus seguidores. Agora, é um absurdo, né? Então, as pessoas acreditam nessas realidades alternativas, fantasiosas. Não faz mal, estão enganando as pessoas. Na verdade, o número de óbitos, com certeza, é subestimado. A gente deve ter muito mais gente contaminada e muito mais gente, porque a gente não testa. Nosso país não testa. Não faz o teste de PCR, que é o indicado para ver se você tem o coronavírus. Agora estão tendo, o que mais tem é o teste rápido. Que o teste rápido não diz se você tem coronavírus, ele diz que você teve coronavírus, que você já teve contato com o vírus e já está produzindo anticorpo, né? Então, a gente não testa, a gente não faz, as pessoas não têm um nível de educação suficiente para que levem a sério, né, a questão do isolamento social. A gente vê na rua gente usando máscara porque é obrigado, mas não entende por que usa. Então, o cara usa máscara com o nariz para fora, usa máscara no queixo. Não adianta nada. Outro dia eu estou aqui no meu prédio, né, para dar um exemplo. Eu estou descendo no elevador de máscara, em geral eu desço sozinho. Se tiver alguém para subir ou para descer, eu falo, vou depois. Né? Aí entrou um casal, os dois sem máscara. Eu falei, espera um pouquinho. Desculpa, mas se vocês entrarem, eu vou sair. Né? E aí, é aquela coisa, você quer ser grosso, mas não quer ser grosso, mal educado, mas é uma questão de senso das pessoas. Não, desculpa e tal. Eu desci sozinho, mas se as pessoas entrassem, eu sairia, obviamente. Né? Então, imagina, você dentro de um elevador fechado, em geral, né, eu não entro nem com outra pessoa se estiver de máscara. Você imagina duas pessoas sem máscara no mesmo elevador. Né? Então, é como eu falo, as pessoas optam pela ignorância ou não têm um conhecimento mínimo, uma cultura, um respeito mínimo pela ciência para se protegerem. Então, por isso que a gente está nessa situação caótica. Quando isso vem dos governantes, então, né, é complicado. E quando eu falo vem dos governantes, não é nenhuma crítica, né, de corrente política ou ideológica, mas sim de atitudes. Como é que alguém libera, né, para uso um medicamento como a cloroquina, que não tem comprovação científica e ainda aumenta o risco de morte das pessoas? Isso não é uma atitude séria. Né? Então, é como eu falo, eu acho que o próprio governo, isso já está sendo visto e reconhecido mundialmente, trabalha contra os brasileiros na questão da pandemia. Né? Facilita que mais gente morra em função da pandemia por esse descumprimento de regra, por esse desrespeito à visão científica. A gente tem mais uma pergunta aí, Gisele. Isa, a minha internet caiu, eu perdi as perguntas. Desculpa. Deixa eu ir lá. Vê lá, por favor. A gente tem uma pergunta aqui. O Brasil passa por uma nova fase ou tudo começa a ser liberado, o isolamento em breve não existirá mais? Podemos considerar isso como um alto risco para a população? Como podemos visualizar esse novo momento espiritualmente? É o que eu já falei, entendeu? São pessoas que, vejam só, tá? Na Alemanha nazista, se matava pessoas explicitamente. Você pegava os judeus, não foram só os judeus, se pegavam os ciganos, se pegavam os comunistas, se pegavam os homossexuais, né? Botava num campo de concentração e matava, ou na câmara de gás, ou de fome, ou enfim. Hoje, a gente tem governos e a gente tem pessoas que tomam atitudes que matam. Qual é a diferença? É só o método. Tá? Mas se você manda as pessoas ir para a rua no meio de uma pandemia,
se você abre o comércio, que você fala, não, isso aí é uma gripezinha, isso aí é um sei lá o quê, se você despreza a visão científica, você está matando pessoas. Você está matando pessoas. Para mim, as pessoas vão morrer. Não é muito diferente de você mandar para um campo de concentração ou desprezar medidas sanitárias. Dá no mesmo, entendeu? Dá no mesmo. Então, é como eu falo, a gente pode até admitir que seja burrice só, não seja intencional, não sei, isso eu não posso julgar, né? Mas que pessoas estão morrendo, estão, por um motivo ou por outro, e com a conivência, né, intencional ou não, de órgãos do governo, de pessoas que entram nessa corrente, criam essa realidade imaginária de que é uma coisa banal, que é uma gripezinha, que é um resfriadinho, que, entendeu? Enfim, não é, gente. Não é. Mata 50 mil, 60, perdão, já estou até desatualizado, 60 mil pessoas mortas, 60 mil brasileiros mortos, não é pouca coisa. Para mim, isso é um genocídio. Tá? Para mim, isso é quase que assassinato em massa. Me desculpem, tá? Mas é a minha visão. Tá? Eu acho que não tem desculpa para alguém que faz isso de maneira consciente. Eu acho que as pessoas podem ser até ignorantes, sei lá, não quererem ver a realidade, ou, como eu falei, botarem esses antolhos e irem em frente por questões políticas, ideológicas. Mas é o que eu falo, a gente tem que mudar essa mentalidade, a gente tem que buscar o nosso referencial de verdade, a gente tem que aprender a valorizar a ciência e o conhecimento e não ficar só indo atrás de ideologias espúrias que matam, né? Que matam e que estão matando as pessoas. João, eu estou relendo Os Mensageiros e tem uma parte no livro, eu não lembro qual o capítulo exatamente, mas que fala que a situação na Segunda Guerra Mundial, em termos espirituais, foi tão grave, a questão do ódio, né, pelo que se vivia naquele momento de matança de judeus, de ciganos, como você já acabou de falar. Esses espíritos desencarnados, muitos foram trazidos para as colônias da América. Sim. Porque se ficassem lá na Europa, seria muito danoso em termos de atmosfera espiritual. Aliás, Os Mensageiros é um livro que tem muito a ver com as situações que nós estamos vivendo nesse momento, dessas questões, né, de emissões mentais, tudo isso. E aí, nesse capítulo, eu achei muito interessante, que eu tinha até esquecido disso. E vocês, quem já assistiu Nosso Lar, vai se lembrar que tem uma hora que o portão de Nosso Lar é aberto, lembram dessa cena? E eles recebem companheiros desencarnados para ficar na colônia Nosso Lar. Então, ele faz um alerta que era tanto ódio naqueles espíritos, né? Tanto nos que continuavam encarnados, quanto nos desencarnados, que para não causar mais danos, uma grande quantidade de espíritos desencarnados, naquele momento de tanta dor, eles foram trazidos para a América, onde a atmosfera espiritual estava mais amena. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Porque eu acho... Né? Perdão. Não, eu só ia dizer isso. Os sentimentos que envolvem as famílias, famílias que não conseguem assistência para os seus familiares, essas pessoas que partem, né, muito cheio de ódio até e tudo, a atmosfera espiritual realmente, nesse momento, né, no mundo, no nosso país, no nosso estado já tão cheio de problemas, é uma atmosfera que requer de todos nós, né, muitos cuidados. Eu acho que a gente pode ter um reflexo disso em dois tipos de espíritos, né? Espíritos que renasceram aqui e continuam com esse caminho de ódio e se unem a essa corrente de ódio, nos movimentos de ódio que existem hoje,
por afinidade, não conseguiram se dissociar desses patamares, e outros que, de certa forma, que reagem. A gente vê, por exemplo, alguns fatos, né, que eu considero muito positivos, que a gente também não pode deixar de prestar atenção, dos movimentos antirracismo, né? Na derrubada de estátuas daqueles que estão aí por, às vezes, mais de 100, 200 anos, sendo aceitos e que hoje estão sendo contestados pelas suas posturas racistas. Isso é evolução espiritual, entendeu? De coisas que essas pessoas, esses espíritos encarnados colocam, não, nós não aceitamos mais nisso. Nós não aceitamos mais a discriminação de um ser humano por outro ser humano. Então, quer dizer, ao passo que a gente tem o lado negativo, a gente tem o lado positivo, que também é a reação, né? É a reação a isso. A gente vê vários países, várias frentes humanitárias se abrindo, embora a gente tenha esse movimento obscurantista, né, que ainda prega o ódio e tal, a gente também tem frentes mais positivas se abrindo e valorizando a democracia, com movimentos antifascistas a favor da democracia, com movimentos antirracistas, né, contra essa discriminação racial e pessoal, e pessoas que fazem trabalhos assistenciais, que se preocupam com o próximo, né? E eu acho que isso também é um sinal de evolução espiritual, que a gente precisa da crise também para ter essas ações. Se não houvesse crise, talvez essas pessoas não tivessem esse despertar, né? E essa reação ao mal, né? Que eu também acho extremamente positivo. Dadá, Oi, eu posso falar rapidinho? pode. João, boa noite, né? Eu queria só voltar um pouquinho lá na cloroquina, porque eu queria fazer um breve relato. A gente fez aquela roda de conversa, né? Eu participei. E 2 dias depois, tem um microfone aberto aí, pessoal. 2 dias depois, eu descobri, meu pai começou com os sintomas. 2 dias depois, a mais, ele foi no hospital, doutor Beda. E aí passaram aquela receita que Camille comentou na outra reunião. Cloroquina, azitromicina, não sei mais o quê. Corticoide, anticoagulante na barriga e tudo mais. R$ 1.500 de remédio. Vale ressaltar. E aí eu fiquei assim, meu Deus, você não pode tomar isso não, pai. Cloroquina nem pensar, porque eu sou muito ciência. Fechamento total com ciência. E aí eu até vejo alguma coisa, né? Acompanho o Átila. Aí tá. Quando foi aí ele foi para casa, né? Foi no médico, o médico mandou para casa e toda essa receita para tomar em casa. Aí eu conversei com ele, falei, pai, não toma isso, pelo amor de Deus, não sei o quê, totalmente convicta, né? E aí ele foi, botou o lado dele, né? Que o médico falou, lá. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, meu Deus, e se acontece alguma coisa e ele parou de tomar porque eu falei, quem sou eu? Eu não sou médica, né? Eu fiz um curso de análises clínicas, sou apaixonada por ciência, mas eu não fui além disso. Eu não tenho conhecimento de causa para mandar ele não tomar o remédio que o médico mandou. Então, assim, uma questão eu acho que ele já saiu do hospital, aí ele teve que ir para o hospital, né? Teve uma complicaçãozinha, ficou 7 dias, já saiu, está bem, graças a Deus, sobreviveu à cloroquina. Mas eu acho assim, uma coisa é a questão de o que falar para essas pessoas, né? E até para mim, porque eu posso passar novamente por essa situação, o que fazer, se é que você tem uma resposta para isso, nesse caso, né? É você ir contra o que o médico falou. E outra questão é essa loucura que a gente tem visto dos médicos, que a gente que é mais distante um pouco da ciência, que considera a ciência, né? Que é a ciência mais pertinho da gente. O que a gente faz com isso? Cadê o Flávio? O Flávio até correu. Então, Elaine, você está certa, né? Porque o ideal é que a gente, num caso desse, procure um outro médico, um médico bom. Né? Porque quem vai dizer que remédio que você tem que tomar é o médico. Mas é como eu falo. Médico, gente, em especial clínico, né? O cara não faz protocolo de remédio.
Tá? Como é que ele não cria um protocolo? Você fala, tem doença tal, você tem que tomar remédio tal. Quem determina isso? É aquele médico que está ali no atendimento clínico? Não, não é. O cara tem que ter esse conhecimento, que alguém dá para ele. Tá? Se o cara não tem muita consciência, né, ou não estuda, não pesquisa, quem vai dar essa informação para ele? Muitas vezes, clínico cardiologista, pior ainda. Enfim, quem vai dar essa informação para ele é aquele cara que vem trazendo a maletinha de remédio ao representante da indústria farmacêutica. O cara vai chegar aqui, aqui, doutora, temos um remédio muito bom para isso, para aquilo, não sei o que, não sei o que. Porque senão o cara vai ficar... O cara, né, teve essa informação durante a faculdade, tem alguns manuais, como o manual MERP, né, que fala de forma generalista como você tratar cada doença, né? E o cara tem que se atualizar. Outro dia eu estava vendo um artigo científico de protocolos médicos para COVID, ou seja, médicos ou não, ou biólogos ou farmacêuticos que são pesquisadores, que baseados em pesquisas científicas, veem qual tratamento é adequado. O médico clínico é importante? Sim, é importante dentro da sua especialidade, dentro da aplicação daquilo, dizendo, às vezes, um estudo do caso para ver como é que aquele medicamento teve um efeito em um paciente, mas o cara não tem a visão do todo. Né? O cara não tem a visão de todo. E muito médico não tem a humildade de admitir que não sabe. Né? O que é mais grave, esse protocolo é recomendado, né, pelo Ministério da Saúde, que também é uma referência, ou deveria ser uma referência. Daí que eu falo do problema. Né? Se o cara vai num médico e o médico receita cloroquina, o ideal é que você leve ele num médico bom. Entendeu? Porque já está mais do que comprovado que essa porcaria de cloroquina não funciona. Difícil achar esse médico bom, João. Pois é, fala com o Flávio. Flávio, cadê Flávio? Flávio agora fugiu. Cadê o Flávio? Entendeu? Mas não funciona essa porcaria. Agora, tem médico, porque é aquela coisa, vírus, né? Você não trata o vírus. Tem poucos medicamentos que são antivirais. Você usa alguns antivirais, por exemplo, no coquetel para HIV. Mas, na maioria das síndromes virais, você trata o sintoma, não trata o vírus. Você não tem um remédio para matar o vírus. Né? Então, a cloroquina já se mostrou que não funciona e pode causar problemas. Alguns remédios têm um sentido, porque, por exemplo, um anti-inflamatório que o cara passa, ou anticoagulante, tem sentido no caso do cara ter problema, por exemplo, de baixa de oxigenação no sangue. Pode ser devido a esses efeitos, né, de coagulação do sangue que já se viu que o Covid causa, né? Agora, até um medicamento que viu-se que funciona, que tem efeitos em pacientes em estado grave que tem problema inflamatório, né? É a tal da dexametasona, que é um anti-inflamatório. Né? Então, tem sentido usar isso em determinada etapa do tratamento, em determinado caso. Não é pegar uma receita pré-fabricada e dar como preventivo. Né? Ainda mais porque a maioria das pessoas, nesse caso, graças a Deus, né, 90% não vai chegar numa fase grave. Então, se o cara tomar cloroquina ou não tomar cloroquina, dá no mesmo. Às vezes a pessoa se recupera porque simplesmente se recuperou. Já que não existe remédio para o vírus, você só vai tratar o sintoma. Então, tomar cloroquina ou não tomar cloroquina não faz, né, diferença para melhora, digamos assim. Pode fazer para piora, principalmente se o cara tiver um problema cardíaco. Né? Se for um cardiologista, talvez ele tenha até visto que ele não tinha problema cardíaco, menos mal. Mas te digo, não ajudou. Né? Com a graça de Deus também não deve ter prejudicado, mas poderia ter prejudicado. A questão é essa, eu vou falar sempre, quem passa medicamento é médico. Né? Quem prescreve receita é médico. Mas tem que ser um médico consciente, porque o cara que não se atualiza, não procura um artigo científico e, né, vai atrás desses protocolos de cloroquina, ou por ignorância, ou por preguiça, ou por questões ideológicas, me desculpa, mas é um cocô de um médico. Não é um médico.
né? Então, é como eu falo, é difícil realmente a gente convencer as pessoas que está errado, que não deve tomar, né? Mas é como eu falo, eu acho que a melhor sugestão para que você não fique até com essa responsabilidade sobre você é procurar um outro médico. Não vai mais nesse médico, pelo amor de Deus. Eu até falei aqui da outra vez, né, que a gente da UENF tem convênio lá com a Unimed. A gente chamou o cara, representante da Unimed, para o cara explicar que história é essa que a Unimed estava usando cloroquina como protocolo básico para quem tem suspeita de coronavírus. Para a gente da academia isso é um absurdo. Eu, né, não deixo de jeito nenhum me darem cloroquina se eu estiver doente e for lá para a Unimed ou for para onde for. Entendeu? Não deixo, não quero, não permito. Entendeu? Então, é um absurdo, mas é difícil a gente lidar com isso. Como eu te falo, nesses tempos de desinformação em que a questão até ideológica ou burrológica, enfim, seja o que for, está por cima da questão técnica, da questão ética até. A gente tem uma outra pergunta aqui. O que podemos esperar do ponto de vista espiritual se não aproveitarmos coletivamente a experiência da pandemia? Novas pandemias? Catástrofes naturais? Mais obscurantismo? É difícil responder isso, né? Porque depende da gente. O que está aí é consequência dos nossos atos, né? Estejamos encarnados ou desencarnados das atitudes que tomamos, das correntes mentais a que nós, digamos assim, aderimos, né? Isso é tudo consequência de nossos atos. O que será o futuro depende do que a gente fizer hoje, né? Se a gente continuar aderindo a discurso de ódio, aderindo a essa diferenciação de seres humanos e dando mais valor a um que a outro, né? Se a gente continuar nessas atitudes, né, de ódio ao invés de atitudes cristãs, atitudes de amor, respeito à ciência, respeito à verdade, com certeza coisa boa não vem pela frente. Mas, como eu falo, todo acontecimento ruim é uma oportunidade que nós temos para mudar. Vamos ver se a gente vai mudar realmente, se a gente vai ter massa crítica para mudar para melhor ou para pior. Pessoal, nós estamos caminhando para o encerramento. Tem mais alguma pergunta aí, Gi? Não, tenho não. Ah, botaram aí agora. Ah, agora tem. Na verdade tem. Tem sobre remédio de verme, Anitta. Então. Que seja no tratamento. Vou só emendar com a outra, porque você já fala junto, tá, João? Eu estou vendo aqui. Ah, você está vendo? Ah, então. Então, responde aí, por favor. O que acontece? Remédio de verme, tá? Como ivermectina, como Anitta, como é que eles matam o vermezinho? Eles atuam no sistema nervoso central, tá? Vamos pensar no cérebrozinho do verme e matam o verme, tá? Eles tiveram bons resultados inibindo a proliferação do vírus in vitro. O que é in vitro? Você pega uma plaquinha de vidro, por isso in vitro, né? E bota a célula solta ali, que a gente chama de cultura de célula. Então, veja, não está dentro do organismo, você toma a pílula e chega até você. Você está colocando aquilo direto na célula, tá? Então, a ivermectina testaram-se assim in vitro, no tubinho de ensaio, e viu-se que ele tinha algum papel, né, em impedir a proliferação do vírus. Beleza. Qual é o problema? Numa dose 100 vezes maior do que a que é recomendada para seres humanos. Isso só foi testado in vitro, que em geral, quando você pesquisa um medicamento, tem toda uma cadeia que você vai seguir, tá? Para ser seguro. Você primeiro testa em células, depois você testa em camundongos, depois você testa em outros mamíferos que não sejam roedores, depois você testa em seres humanos.
Mas até chegar lá tem que dar certo em cada etapa. Se não deu certo em camundongo, você não vai passar para macaco, por exemplo. Se não der certo em macaco, você não vai passar para ser humano. Então, remédio para verme está nessa primeira etapa. Matou o vírus, impediu sua proliferação in vitro. Só tem que ir numa dose que é neurotóxica para a gente. Tá? Se você tomar uma dose 100 vezes maior do que é recomendada para você, você vai ter problemas. Tá? Então, por isso que ainda não é recomendado. E segunda, não existe preventivo para o corona. Preventivo é só se fosse vacina. Remédio não previne vírus. Tá? Remédio vai cuidar dos sintomas. No máximo, vai impedir, né, que o vírus entre na célula, mas a gente ainda não tem nenhum remédio que tenha esse tipo de tratamento e eficácia. No início da infecção, você vai tomar um remédio e ele vai dificultar a multiplicação do vírus dentro de você. Esse remédio ainda não existe. Tá? Então, o que previne que você venha a ter o vírus é só a vacina. Por enquanto, vacinas também têm em desenvolvimento, não existe nenhuma vacina de uso comprovado. Tá? Então, remédio para verme, não tome, porque ou não vai adiantar ou pode te matar, se você for tomar uma dose exacerbada. Não existe nenhuma comprovação clínica que remédio para verme mate ou, menos ainda, previna vírus. Então, remédio para verme, não tome. Tá? Limão, vinagre, não é, nada disso adianta como prevenção. Aliás, nada adianta como prevenção. Tá? O que melhora? Você se manter saudável. Tá? Isso é uma outra coisa. Tá? Porque dizem várias besteiras por aí, que se você comer fígado, se você fizer isso, fizer aquilo, não sei o quê, comer não sei o quê, fazer gargarejo com água e sal. Gente, tudo isso é besteira. Tá? Não acreditem em nada disso. Para se manter livre de qualquer infecção, diminuir o risco de pegar uma infecção, você deve fazer exercício físico, tomar sol, ter uma alimentação saudável, isso no geral. Vai impedir que você pegue a doença? Não. Se você fizer isso tudo, você precisa continuar fazendo isolamento social, lavando a mão com alquinho, usando máscara, mas melhora a sua condição de saúde para, se caso você pegar, tá, você tenha uma resistência melhor, uma chance melhor de resistir ao vírus. Mas não previne, tá? Não previne, tá? Então, manter o seu nível de vitamina D, por exemplo, né, adequado, é bom. Mas como é que você sabe se seu nível de vitamina D está adequado? Só se você fizer um exame de sangue e ver. Ou, preventivamente, você vai comer alimentos ricos em vitamina D, tomar sol todo dia, né, antes das 10, depois das 16 horas, para você manter a sua vitamina D. Se você consulta um médico, aí você pode fazer consulta um médico, um nutricionista, tá? Você pode fazer o uso de comprimidos de vitamina D, né, na dosagem que o médico ou nutricionista recomendar, para se manter saudável, não para prevenir ou evitar o vírus, mas para melhorar a sua condição de saúde. Tá? Então, essas coisas de gargarejo com água e sal, limão, vinagre, comer bife de fígado, tomar não sei o que, fazer, sei lá, tá? Nada disso previne ou mata o vírus. O que ajuda é você manter uma condição saudável, se alimentando bem, tendo seu nível de vitamina, né, de todas as vitaminas em ordem, fazendo exercício físico na medida do possível e sempre cumprindo, né, as recomendações de isolamento social. Pessoal, a gente vai caminhando para o nosso encerramento, agradecendo a João, né, por estar aqui conosco, respondendo as questões, e que a gente continue, né, pesquisando, estudando, buscando fontes fidedignas
para que a gente possa se informar melhor. Vou aproveitar para divulgar a Semana Espírita do Norte Fluminense, que vai acontecer de 25 de julho a 2 de agosto. Pela questão do online, a gente está contando na nossa Semana Espírita com companheiros que seria mais difícil a gente tê-los aqui conosco. Na abertura, o tema da semana é Educação Espírita e a Nova Era. As palestras serão todas 20 horas, com exceção da palestra de sábado. A primeira vai ser Kardec para o século XXI, com a Dora Encontre. Depois nós teremos Nosso Progresso pós-quarentena, com Tato Save, que é de Bauru, também de São Paulo, como a Dori. Depois nós temos o Cosme Massi, com a Ética nos Dias Atuais. Ele também é de... acho que ele é Paraná. Paraná, consegui ler, que está tão pequenininho. Depois nós teremos uma pessoa muito bem informada na área social. Ele faz parte da equipe do CERJ. Ele vai falar para a gente a Casa Espírita Colo de Mãe, um espaço de cuidados. A gente sabe o quanto é importante nesse momento o acolhimento espiritual, as questões sociais, já que muitas pessoas estão passando por muitos momentos difíceis. Temos também o Antônio Carlos Siqueira, do Rio de Janeiro, do Sinto Logo Existo ao Amo Logo Existo. Jacó Melo a seguir, o Magnetismo no Progresso do Planeta. Ele é do Rio Grande do Norte. Leandro Rodrigues, de Itaperuna, a Fraternidade como Pedra Angular da Nova Ordem. E, encerrando essa parte de palestras, no sábado, a Iris Sinotti, de Salvador, que é uma estudiosa de Joana de Ângeles, Quando a Vida Vira pelo Avesso. Vai ser às 17 horas. E no domingo, não poderia faltar, teremos uma noite de arte espírita, só que dessa vez não vai ser ao vivo. Vai ser tudo gravado, porque a gente sabe que podemos ter problemas na hora da transmissão. Então, a noite vai ser gravada. Nós temos participações de vários companheiros do movimento de artes da nossa região. Vai ser dia 2 às 20 horas. Mas teremos também as rodas de conversas com temas a partir das nossas conversas com as casas espíritas, nas visitas e nas conversas que nós fizemos. Tem roda de 24/7 até 2/8. Várias rodas que nós vamos estar divulgando, para a gente não se alongar mais agora, e nós vamos ter inscrições para as rodas. Há semanas, a parte de palestra vai ser divulgada pela Rádio Espírita Esperança e também uma parte pela TV CERJ. As rodas de conversa serão pelo aplicativo Zoom e as pessoas precisarão se inscrever. Ajude-nos na divulgação, passando para os amigos. O 21º Seu está sugerindo às casas espíritas que não tenham as suas atividades de palestras e estudos para que possam fortalecer o movimento de unificação e união. Essa correspondência já foi para as casas espíritas e a gente conta com a ajuda de cada um, divulgando, para que a gente possa ter uma semana bem legal, bem de unificação, de união, que é o que nós precisamos no movimento espírita. João, para as suas considerações finais, e a gente faz a nossa prece, pedindo a nossa querida Eliette, que está aqui para fazer a nossa prece final. Então, Adaísa, é só agradecer mesmo pela oportunidade, apesar do Flávio ter fugido e não ter me ajudado,
né, nas horas aí que a gente pedia para falar mal dos médicos, mas enfim, fazer Tá o ali, quê, ó. né? E dizer que aí que eu estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida posterior, que tiver também lá no grupo do WhatsApp, pode me mandar em privado, entendeu? Para o meu celular que está lá. E estou aí à disposição de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, acho que sou muito grato pela oportunidade de servir, né? Sempre que eu puder. E agradeço aí a todos a paciência de me ouvir, né? E obrigado. Até a próxima. De repente, mais à frente, só concluir aqui, mais à frente a gente volta que Milton hoje não pôde estar conosco. Ele falou que ele gostaria muito, mas ele precisou viajar e teria problemas com a internet. Quem sabe uma dobradinha novamente mais para frente com os dois, né? E aí vocês vão pensando nas perguntas, a gente vai encaminhando e vamos lá. Pronto, Eliette? Antes de fazer a prece, eu queria agradecer ao João de estar falando sobre assuntos que nós estamos vivenciando, uma realidade vivida por todos nós, eu acho que pelo mundo, né? Então, isso nos ajuda muito a enfrentar e a estarmos conscientes, né, dessa realidade, do que nós podemos fazer, que eu acredito que todos nós já estamos nos esforçando para manter a nossa mente elevada, o nosso coração, o nosso espírito trabalhando muito, né? Para que a gente possa melhorar a nossa condição imunológica, que isso nós sabemos que ajuda muito. Então, nosso muito obrigado, em nome do 21º CEU, da Liga Espírita de Campos, para que a gente possa continuar junto, né? Sempre contando com você, como de costume. Obrigada. Então, vamos agradecer por mais essa oportunidade. Pai de infinita bondade, estamos felizes por mais esta oportunidade de conhecimento, de entendimento do momento atual que estamos atravessando e da necessidade de cada vez mais sermos fiéis aos teus ensinamentos, estarmos buscando muito a paz interior, a paciência, a esperança e a certeza de que nenhum de nós está passando por isso por acaso. Mas cada vez mais que a nossa fé possa se fortalecer para enfrentarmos todos esses desafios que chegam à nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, pelos companheiros que aqui estiveram nessa noite, representantes de tantas casas espíritas, das suas realidades, jovens, para que nós possamos, unidos, fortalecermos o movimento espírita da nossa região, do nosso município. Se conosco, Jesus. Permita que possamos ter uma noite de paz, para que as nossas vibrações possam chegar a todos aqueles que estiverem necessitando também dessa paz e dessa serenidade. Que assim seja.